Que isso, eu que agradeço a oportunidade de estar participando, de estar aqui, é uma oportunidade de aprendizado. Como a gente tem que se preparar, né? A gente acaba aprendendo dobrado. E é bom que a gente mata um pouco a saudade, né? De estar na sala de aula, como eu estou em doutoramento, eu estou afastada, então eu não estou em sala de aula no momento. Então a gente não perde o pique para quando eu voltar, aí a gente já está. Não tem que começar do zero de novo. Então, é uma oportunidade muito rica, como o professor disse, né? Vocês vão ver que a Condinheiro, a cara dela, por um lado, é bem diferente da Refinitiv. Ela lembra muito mais o Economática, para quem está acostumado aí, quem já mexe com pesquisa há mais tempo. Até pouco tempo atrás, a base que a gente tinha mais acesso dentro das universidades era o Economática, e inclusive se a gente pegar aí artigos de 2012, 2015, 2018, a principal base de dados que a gente vai ver utilizada é o Economática, e mais, né, desses anos para cá tem crescido o acesso à Refinitiv, tanto que a gente tem tido, né, treinamentos em diversas universidades. Hoje a gente já tem uma gama maior de universidades com acesso à Refinitiv, e nos últimos tempos a gente tem, né, conhecido a Condinheiro. Eu pessoalmente conheci a Condinheiro não faz muito tempo, foi no doutorado que eu conheci, já entre o final de primeiro ano, alguma coisa assim. Eu vi um artigo com essa base e eu tô assim, que base é essa? Eu até achei que era uma base internacional, de fora, né? Alguma coisa assim. E quando eu fui ver, era, né, uma base teoricamente nacional, foi criada aqui, né, no Brasil pelo professor. E eu pessoalmente gostei muito quando eu pude ter acesso com dinheiro. E eu gostei bastante, assim como o professor Wagner, eu também gostei muito dela. Para quem vai trabalhar com dados brasileiros, eu super recomendo. Em partes, ela é mais fácil de trabalhar do que o próprio Economática. E ela tem, né, eu vou falar um pouquinho rapidinho, algumas coisas que o Economática não tem, e que nesse meio tempo que a gente teve acesso aí a Condinheiro, né, com alguns colegas que não têm, de algumas universidades, em disciplinas que a gente teve a oportunidade de fazer fora da UFSC, e a gente já meio que salvou aí algumas vidas com a Condinheiro, com dados que ela fornece que a gente não tem em outras bases, ou tem que pegar dados abertos, né, tipo ir lá na CVM, baixar 50 mil planilhas, depois juntar tudo isso, né, etc. e tal, mas a Condinheiro facilita a nossa vida com alguns desses dados, né, então ela é uma base, né, a nossa agenda para hoje. Uma apresentação geral, o que eu trago nesse momento, que para mim é diferencial dentro da Condinheiro, do que eu conheço até agora. Eu não conheço toda a base, é uma base muito grande, com muita informação, tá? E o nosso foco aqui é aquela explorada inicial básica, como o professor falou ali. Então, esse é o nosso foco, com aquilo que a gente mais usa no nosso dia a dia, do que eu já consegui desenvolver aí com a Condinheiro, né? Então, o acesso à base, que é bem mais simples do que a Refinitiv, a coleta de dados, então a gente vai ver um pouquinho, né, e alguns exemplos aí com a base. Então, é uma base, como o professor disse, mais nova, ela foi fundada entre 2009, né, 2010 é a data oficial na página. Em 2022, um detalhe interessante da fundação, ela é uma base que foi criada para fins acadêmicos, criada por um professor com finalidade acadêmica, e a partir dos dados que foram inseridos ali, bancos, né, empresas do setor financeiro gostaram das informações e passaram a utilizar essa base nas suas análises. Então, ela foi ganhando mercado a partir das empresas que passaram a conhecer, né, empresas do setor financeiro, principalmente bancos e empresas de fundos, que deram mais visibilidade para a base. Em 2022, ela foi adquirida pela Neológica, que é uma base da América Latina, especializada em
questões tecnológicas para dados financeiros, é o que eu consegui levantar, sim, que eu não tinha visto ainda que ela tinha sido negociada. Ela atende hoje, nessa base que a gente vai ver, que é o que a gente tem acesso, ela atende mais de 70 mil usuários, com mais de 1 milhão de consultas mensais e mais de 300 ferramentas de análise. Então, a gente vai ver aqui a ponta do iceberg dessas ferramentas, né? Então, ela é uma base, assim como diversas outras bases, né? Para análise de dados e informações financeiras, dentre os dados que ela abrange, dados de ações, né, do mercado de acionário, que é o que a gente mais usa dentro dessa base, de renda fixa, de fundos de investimento, de debêntures, títulos de dívida, e por aí vai. Ela tem 3 formas de acesso, o que ela chama de 3 planos, né? O Pro, que é esse acesso que a gente vai ver, que é um acesso mais completo. O Prev, que pelo que eu entendi, a diferença é porque esse Prev, por exemplo, uma instituição financeira ou uma casa de análise que usa a base pode colocar a sua logo lá dentro para disparar os relatórios para os seus clientes. Então, ela é específica ali para esse público, então é uma base, né? E cada uma tem o seu valor, algumas têm preço divulgado, outras não. E que eu achei bastante interessante, que é a Basic, né? Que é uma base para pessoas físicas, para investidores individuais. Então, se eu sou uma investidora, eu posso fazer a assinatura da base e cuidar, né, ali, fazer o acompanhamento com dados diários ali, né, e atualizados para análise do meu portfólio, por exemplo. Né? Então, isso está disponível para qualquer pessoa física. E mais recente ali, final entre 20 e 21, eu não tinha visto ainda, eu vi, né, agora, esses dias, eles lançaram uma ferramenta gratuita, chamada Você com Dinheiro, que é uma ferramenta para controle do nosso investimento. É uma base que você vai lá, cadastra os investimentos, né, o seu portfólio, e ali você pode controlar os seus investimentos gratuitamente, está disponível pela internet, né? É só digitar no Google Você com Dinheiro, a gente acha o link, né, para acesso. Eu achei isso bastante interessante, né? Eles têm um público forte de pessoas físicas, apesar de ter um público grande, né, de empresas do setor financeiro. Então, o que para mim eu achei de diferencial dentro da base da Com Dinheiro, quando eu conheci e do que eu conheço até o momento? O acesso online simultâneo, né? A gente não tem que fazer reserva, ela está disponível online o tempo todo, então não preciso ir à universidade para poder fazer esse acesso. Então, isso é um diferencial para mim, principalmente que estou fora do campus universitário, então isso ajuda bastante. Ela tem uma coisa que sempre foi, né, para a gente que está no Brasil, e que tem a DVA como uma demonstração obrigatória, para quem pesquisa, faz pesquisa usando dados da DVA, principalmente, por exemplo, pesquisa em agressividade tributária, né, que a gente tem uma métrica que é calculada a partir da DVA, a gente tinha que entrar no site da CVM, baixar as planilhas ano a ano da DVA, que vem todo mundo ali, né, depois juntar esses dados, tratar esses dados, para depois juntar esses dados com os demais dados, por exemplo, que a gente baixava na Economática. E na Com Dinheiro isso não é necessário, a DVA está disponível, completa, você baixa ela como você baixa qualquer outro dado de qualquer demonstração dentro da Com Dinheiro. A Economática não tem, a Refinitiv não tem, todas as bases internacionais não têm, justamente porque a DVA é obrigatória só no Brasil. Então, para quem faz pesquisa usando essa demonstração, eu achei isso incrível. Dados de governança, que do mesma forma a gente tem que entrar lá na CVM, ou lá no banco, né, buscar o relatório de referência, para saber a quantidade de membros do conselho tal, do outro conselho, quantos são mulheres, quantos são homens, a idade, a profissão, a não sei mais o que, quem era o diretor na data tal, né, isso está distribuído em diversas planilhas do formulário de referência. Aqui a gente consegue ter esses dados condensados e a gente consegue baixar junto com a nossa série, e eu achei isso muito interessante. Não tem
Pelo que eu consegui, não tem absolutamente tudo, falta ainda, talvez, algumas informações, ou outras que eu não consegui explorar, mas o que a gente sabe de pesquisas mais cotidianas na nossa área, tipo dados de membros, né? Acho que eu vi alguém perguntando, membros do conselho, percentual de mulheres, percentual de homens, né? Quem é indicado pelo controlador, quantos, o percentual, né? A quantidade de membros que são independentes, esses dados estão disponíveis aqui para a gente poder baixar na nossa série histórica. E a facilidade para baixar a nossa série já em painel, coisa que o Economática não faz, ou pelo menos não fazia até um tempo atrás. Ele hoje faz, mas ainda assim não é completo, né? A gente tem que baixar os dados quebrados e tem que ter todo, né, um mecanismo para conseguir baixar esses dados em painel. Dentro de Economática, por exemplo, né? A gente acabou de ver na Refinitiv que ela baixa também, mas aí é um pouco mais complexo. E aqui não. Aqui, como foi criado com esse intuito de pesquisa, quem criou já fez questão de criar uma opção, né? Para poder facilitar, né? A gente já baixa tudo em Excel, em painel, é uma coisa linda de se ver. E uma coisa que eu vi, que eu ainda não achei, se tem, Elisângela, não achei, né, ainda, e que é uma coisa para a gente ou dar de sugestão, ou perguntar para o suporte, né, alguma coisa assim, todos os nomes que eu possíveis que eu pensei, eu procurei, não achei ainda de dados, né? Que é dados de ESG. Nem a classificação do ISE, da B3, né, essa informação lá, não tem na base, eu não achei dados do ISE, não achei dado nenhum de ESG das empresas brasileiras que tem, nem vindos da B3. Então, isso para mim, hoje, né, como as pesquisas, o ESG, já tem uns 3 anos, pelo menos, que está se crescendo, então, como é uma base com bastante informação, eu acho que falta esse dado para dar uma incrementada e deixar a base mais robusta. O acesso, como eu disse, é super tranquilo, super clean, é online, você acessa condinheiro.com.br, né? E você, dentro da lá, você vai clicar em login, e o seu login vai ser o usuário e senha fornecido pela universidade. Então, ou o programa, né, o PPGC, que tenha, né, o programa de pós-graduação que tem acesso à base igual a UFES tem, né, o acesso que a gente está vendo é da UFES. Então, o pessoal da secretaria vai fornecer, aí o professor Wagner pode dizer melhor como é que é esse fornecimento, né, da senha, o acesso, fornece o usuário, fornece a senha, e a gente entra com o usuário e senha normal, como se eu estivesse entrando no e-mail, etc. Tá? E aí é o que a gente vai fazer agora. A gente vai acessar a Condinheiro. Aqui já está aberto. Então, essa é a página principal, né, da Condinheiro. Então, a gente vem aqui em Login. Como eu disse, aqui tem as informações. Só voltar aqui rapidinho, né? As 3 soluções que eles vão falar, né? Os 3 produtos, um resuminho da história, tipos de dados que eles têm, né? Alguns dados de mercado e diferenciais. A página é bem simples, não tem muita coisa. Esse conteúdo aqui vai para uma espécie de blog que tem diversas informações financeiras das empresas, etc., que mantido, né, pela empresa. E aqui é o que nos interessa, né? O login. Deixa eu só voltar aqui para eu fazer o login. Então, essa é a tela principal da Condinheiro. Então, sempre aparece, quase sempre que eu faço consulta, a Petrobras é que está aqui, aparecendo. Qualquer empresa que você colocar aqui vai ter esse mesmo layout, vai ter essa mesma carinha, tá? Então, aqui você tem
dados gerais de análise, um resumão da empresa. Então, você bate o olho e já tem mais ou menos uma noção de como está a empresa em relação à visão macro do balanço da DRE, rentabilidade, estrutura de capital, de onde vêm esses dados, né? Onde que eles buscam esses dados. Segundo a plataforma, em um treinamento que eu vi há um tempo atrás, da plataforma, eles usam dados primários para poder compor a base de dados deles. Dados de liquidez, a evolução, o histórico, indicadores. Então, tem todo um resumo aqui da empresa. Se a gente clicar nessa lupazinha aqui do lado de cada informação, a gente vai ver um histórico desse índice, né, dessa informação. Então, aqui a gente tem um histórico do ativo total da Petrobras nesse período estipulado ali. E aqui a gente tem, né, informações que vêm do balanço, se é consolidado ou não, se está usando IFRS ou não, se são os últimos 12 meses. Aqui a gente tem dados desde 97. E isso para cada informação que tiver essa lupinha, a gente tem essa mesma informação para cada dado. Tá? Se eu quero trocar a empresa, eu não quero analisar, né, a Petrobras, eu quero analisar uma empresa que o João gosta bastante, né? Então, eu venho aqui, clico, seleciono, digito, né, eu já sabia, azul, eu não sei o código, é só digitar aqui, ele vai me dar, né, as opções que tem, então eu faço a seleção de qual papel eu quero. Então, ele já trocou aqui, já me trouxe as informações da Azul. Então, ó, o padrão é sempre o mesmo, só que os dados são agora da Azul, né? Empresa de aviação. Aqui eu tenho essa tela inicial, né? O que eles chamam de análise fundamentalista 1, que são esses dados. A gente tem informação da análise fundamentalista 2, que são dados... Peraí que ele já vai abrir aqui, né? Estimativa de valor de mercado, se tiver pagamento de dividendos, proventos por ação, caso tenha, esteja disponível, né? A fonte dos dados, da mesma forma, estimativas, né, de análises financeiras. Aqui, inclusive, algumas empresas consideradas do mesmo setor ou subsetor. Então, se a gente quiser comparar, né, é só saber quem que a gente quer comparar. Tem algumas informações aqui. A gente tem o balanço. Então, da onde que vem as informações? Vem do balanço padrão CVM. Aqui tem o balanço, né, ativo, balanço completo, passivo, DRE, DRA, DFC e a linda da DVA. Completinho, aqui disponível, balanço da Azul. Aqui ele vai mostrar sempre a data mais recente, mas se eu quiser trocar essa data, eu posso vir aqui em calendário, esse íconezinho aqui. Quase todas as opções têm essa data em calendário para você escolher. Ou se eu clicar nessa setinha aqui, ele vai retroceder um trimestre. Eu quero só um trimestre, né? Retroceder um trimestre. Então, é só clicar nessa setinha que ele vai trocar a informação. Então, ele vai fazer aqui 31/12, né? De 21 e 22. Posso voltar ou eu posso vir fazer a seleção aqui. Eu posso exportar esses dados em Excel, só clicar aqui, ele vai baixar para mim essa informação em Excel, super rápido. E ele baixa para mim as demonstrações Azul em Excel, e ele me dá isso, uma aba para cada demonstração, DVA, DRA, DFC, DRE, passivo e ativo. Para qualquer empresa, ele vai baixar dessa forma. Ou eu posso exportar esses dados para arquivo XML, e se eu exporto esse arquivo para XML, eu ouvi dizer, eu não conheço,
eu não sei, o professor Wagner talvez pode ajudar a gente nisso. Esse arquivo XML, quando ele é exportado, quando ele é gerado, ele pode ser trabalhado lá no Python, e talvez até no R, né? E aí o professor Wagner pode responder isso pra gente. Eu não fiz o teste porque eu não conheço o Python e eu não fiz o teste no R como que funciona, né? Mas eu achei bastante curioso e ainda vou chegar lá, é um teste que está na lista para ser feito. O negócio é ver a utilidade disso, né? Porque se o dado já está estruturado, se eu já consigo extrair o dado estruturado de forma tabular, como a gente vai ver depois, não sei a utilidade de baixar o XML para trabalhar com XML. Eu não sei efetivamente. Mas certamente dá para trabalhar o XML tanto no Python quanto no R. Só não sei a utilidade. Eu não consegui me aprofundar nisso também, não, professor. Que no treinamento que eu vi, não exploraram isso. Né? E eu não, confesso que eu não tive tempo de explorar. E o R, o Python eu não conheço só de nome. E o R eu estou aprendendo ainda, então não consigo trabalhar com essas coisas no R ainda. Daqui a pouco você se apaixona por ele. Não, eu gosto do R. Eu gosto do R. Eu não tenho problema com ele. Eu só sei um pouco mais de Stata e como o prazo é sempre um problema, eu sei um pouco. Aí aqui a gente ainda tem dados de valor da empresa, comunicados da empresa, comunicados feitos pela empresa. Então, todos os comunicados de fato relevante, é só clicar aqui que a gente vai conseguir acessar essa informação. Informações dos acionistas. Então, eu tenho aqui quem são os acionistas da Azul, informação dele, quantidade de ações, a nacionalidade dessa pessoa, se ela é uma pessoa física ou jurídica, quantidade de ações, se é ON, se é PM, né, o percentual total. A fonte, né, dos dados dessa informação da posição acionária para cada data que tenha tido modificação. Tem mais dados, né? Eu posso ainda, dentro de acionistas, eu posso ver quem é o principal acionista, né? Outros dados, e aí ele vai quebrando essas informações, né, das listas e vai expandindo e dando a mesma informação de forma diferente, com critérios diferentes aqui dentro dessas abas. Então, eu posso ver essa informação de forma diferente. Então, esse é o panorama geral, essa tela inicial para qualquer empresa que eu selecionar aqui. Todo mundo que tem essas informações tem, é tudo igual. Oi, Elisângela, eu vou só te interromper aqui e vou ajudar a responder, porque essa eu sei. O Éder está perguntando aqui se é possível gerar essas informações por setor. Exemplo, todos os bancos. Sim, só que você vai ter que pensar como você vai estruturar isso depois lá na frente, mas dá para coletar sim. Exato. A gente vai ver como fazer. Sim. Tem uma forma de fazer. Isso. Que foi a que eu achei mais fácil até agora, mas menos complicada para isso. Além disso, né, como a gente falou, a Condinheiro ela tem dados para análise, né, de investidores individuais, então ela tem algumas informações de finanças pessoais, algumas análises para as finanças pessoais. Então, eu vou investir num PGBL, num BGBL ou num CDB, quanto eu devo guardar de acordo com o objetivo que eu tenho, quanto eu vou receber de acordo com o objetivo que eu tenho, por exemplo, para a aposentadoria, né, informações da SUSEP em relação aos planos de previdência complementar abertos e fechados com dados disponíveis, né, dentro da base, crédito pessoal, financiamento de automóveis. Se eu vou fazer um financiamento imobiliário, eu vou escolher a tabela SAC ou a tabela PRAS. Então, ele faz essa comparação para a gente. É melhor alugar ou financiar um imóvel? E ele vai me dando essas comparações. E aqui o que eu achei bastante interessante, principalmente para quem está começando, quem não tem muito controle, né,
de finanças pessoais, ele tem aqui essas planilhas, ele tem uma planilha de mapeamento de dívidas, para você mapear suas dívidas e depois negociar com o seu credor e controlar isso para não extrapolar e não, né, para acabar com elas. E ele tem uma planilha super simples, super básica de orçamento doméstico, que achei bem interessante. É só clicar aqui que vai baixar em Excel, tá, gente? Toda estruturada, bonitinha, toda linda. Não vou mandar porque não é a nossa parte mais interessante, então não vou. Só para a gente ter uma ideia geral do que tem aqui, e esse finanças pessoais me chamou bastante atenção quando eu conheci a base. Aqui ele tem dados de renda fixa, então títulos de renda fixa, quem é essa renda fixa, a comparação, né, de CDB com CDB, então os títulos que estão com melhores retornos, CDB ou LCI, poupança não é investimento, né, mas dá para comparar com a poupança, histórico desses títulos, taxas, quem são os emissores, diversas informações a respeito da renda fixa. Fundos, a mesma coisa, né? Fundos de investimento, fundos de multimercado, fundos de ações, fundos de dívida. Tem diversas informações para você montar o seu portfólio a partir dos dados aqui, e é por isso que a plataforma diz que ela tem mais de 300 ferramentas de análise, né? Porque tem um mundo de informação. Aqui, se eu tiver um portfólio montado, se eu quiser acompanhar esse portfólio, eu posso vir aqui, né? Eu tenho como gerenciar esse portfólio, qual é o meu portfólio, né? E fazer diversas análises aqui com o portfólio que eu criar. Tem dados de derivativos, futuros, históricos, etc. Informações de risco, então o risco, a volatilidade, dados do beta desses investimentos, a carteira de risco, né, indicadores diversos do risco, riscos de liquidez, né, exposição de fatores de risco. Para cada tipo de título tem um tipo de informação que a gente pode vir aqui e explorar esses dados, né? Mas são dados que a gente usa menos no nosso dia a dia, nas nossas pesquisas. Então, o que a gente tem aqui que a gente mais usa nas nossas pesquisas? Essas duas abas, ações e RI, que é relação com investidor. Então, aqui eu tenho informações, por exemplo, para quem trabalha com fusões e aquisições. Essa é uma aba que tem bastante informação, porque ele me diz se a empresa tem transação com partes relacionadas, quais são essas transações, que tipo de transação que é, então, se como fala, juros sobre capital próprio a receber, se é dividendo, se é dívida, se for dívida, se essa dívida tem juros, se não tem, se é parcelada, qual é o montante, aqui ó, o montante envolvido, saldo existente, se tem garantias e seguros, a duração, né? Aqui se for mútuo ou para esse tipo de informação, né? No caso aqui, elas não tem, né? Essa informação. Então, tem diversas informações, deixa eu ver se eu anotei, se eu vou me lembrar. Informações de governança, quem são os principais acionistas, quem são os investidores, quem é o conselho de administração dessa empresa, dentro em parte de participação em sociedades, essa aqui. Eu tenho quem são as minhas controladas e coligadas, o CNPJ, a denominação, e aqui eu tenho algumas informações a mais. Então, a denominação, país sede, a unidade da federação, né, no caso nosso, o município, uma descrição das atividades da empresa, e aqui o que eu achei mais interessante, que tem um resumo das razões, né, dos motivos para a aquisição dessa participação. Então, todas as controladas e coligadas da Azul, isso mesmo, está descrito aqui, nessa página tem essas informações. Né? E a informação, nesse caso aqui, que eu achei mais interessante, é por que eles adquiriram, e nem sempre em nota explicativa a gente acha essa informação fácil. Né? Tem muita informação, muita aquisição que as notas explicativas não dão essas razões aqui, a gente tem que sair procurando essa informação,
né, nos comunicados, nos relatórios e outros dados. E aqui é resumido, mas a gente tem os dados, né, dos fatos relevantes, dos comunicados, informações dos acionistas que a gente pode estar condensada numa base só, num lugar só, para a gente poder trabalhar com elas. Os principais acionistas, então, quem são os principais acionistas da empresa? Mesma coisa, nacionalidade, se é controlador ou não, quantidade de ações, fonte da informação, de onde vem essa informação, quais foram os dados, todas as informações de diversos anos. Então, é uma aba bastante rica para quem trabalha com esse tipo de informação mais qualitativa, com dados mais qualitativos que depois se transformam em qualitativos, ou realmente faz uma análise de conteúdo, né, e etc. Então, tem bastante informação nessa aba. E a aba que a gente mais trabalha nas nossas pesquisas mais diárias é a aba de ações, que é onde estão as informações, né, das empresas listadas na B3. Importante, a Com Dinheiro não tem dados só de empresas listadas na B3, ou seja, só de empresas abertas. Ela tem diversos dados de empresas fechadas também, ou que já não estão mais com ações listadas na Bolsa. Tá? Por que a gente sabe disso? Por uma infinidade de razões. Mas um jeito mais rápido de ver isso é que ela tem os balanços dessas empresas no padrão CVM, aquele que a gente já viu, que já vem padronizado lá na aba, na página inicial das empresas. Se eu quiser essa informação no padrão SEC, então ele vai me mostrar o balanço no padrão da SEC, né, a CVM americana. Para quem tem que reportar informação para lá, porque tem ações listadas na NYSE, por exemplo. A gente tem uns balanços sintéticos. Eu preciso baixar o balanço das empresas do setor elétrico. Então eu venho aqui, balanços múltiplos, e eu consigo baixar mais de um balanço de uma vez só. Né? Então baixo um zipzinho desses balanços para não ter que entrar empresa por empresa. Eu tenho dados do COSIF, então para as empresas do setor financeiro, né, os bancos e as instituições financeiras, mas especialmente os bancos, eles têm que reportar as informações obrigatórias mensais, trimestrais semestrais e anuais para o Banco Central, mas eles têm que fazer isso no padrão COSIF, que é o plano de contas do Banco Central, que as instituições financeiras são obrigadas a utilizar. Né? Então, eles reportam de acordo com o regulador e eles reportam de acordo com, no caso, o IFRS, a maioria. Né? E a gente tem dados do COSIF aqui, e a gente tem bancos abertos e bancos fechados. Então, se esse balanço foi reclassificado, então a gente tem diversas informações dos balanços das empresas aqui, para a gente ver. Eu estou com dúvida numa conta, aonde que é essa conta, como é que é a descrição dela, para eu saber se eu estou pegando a conta certa. Eu venho aqui no padrão, de acordo com a minha necessidade, e faço a verificação para eu tirar a minha dúvida. Né? Aqui eu tenho. Ok, pessoal? Tudo bem? Se eu estiver falando muito rápido, vocês me dão um sinal, porque de vez em quando a gente se empolga, né? Professor às vezes se empolga e sai falando e esquece de respirar, né? Como eu disse, eu fui mais rápido nas outras para a gente ter um pouco mais de tempo aqui naquilo que a gente mais usa, o que mais interessa. Então, dentro da aba de ações, a gente tem todas essas informações que a gente já falou. Aí a gente tem um histórico de cotação das ações. Eu trabalho com conservadorismo. E no modelo de Bazoo eu preciso da cotação das ações, né, o preço de fechamento das ações, 9 meses antes e 3 meses depois do fechamento. Então, por exemplo, seria de abril de 2022 a março de 2023, né, eu preciso do preço, né, da cotação, preço de fechamento, preço médio nesse período, para poder montar o meu modelo de acordo com o estruturado pelo autor. Então,
Então eu venho aqui, eu tenho todo o histórico das ações e o papel aqui é sempre o código da ação da empresa que eu estou trabalhando. Esse aqui é da Gol, né? Eu estava brincando com as aéreas ontem e a Gol ficou aqui por último. Então, essa é da Gol. Então, o histórico do fechamento da Gol. Eu posso escolher aqui qual é a data de análise, então qual é meu período de análise, a minha data de referência, né, para ele trazer para mim. Então, aqui 24, né, 23, toda vez tem 6 páginas aqui. Então, eu posso escolher aqui, sempre em calendário, sempre é onde eu vou escolher a data de análise. Então, qual é o meu período de análise? Que data que eu quero? Aí eu quero de 1/4/22 a 31/3/23. Por exemplo, que eu estou com um zoom mais alto aqui, fecha aqui, e aí ele manda atualizar, e aí ele vai atualizar para mim os dados de acordo com a data que eu pedi, né? Então, ó, aumentou aqui para 16 páginas. Eu preciso desse dado em Excel, claro, só clicar aqui no ícone do Excel e ele vai baixar estruturado para mim em Excel. Todas as opções, praticamente tudo que eu testei até agora, que tem planilha, é só clicar no Excel e ele baixa estruturado, como a gente está vendo aqui em Excel pra gente. Tá? Eu não quero da Gol, eu quero da Azul. Alguém gosta de alguma empresa específica? Escolho o papel, ele já atualiza para mim, de acordo com a data que eu selecionei. Uma coisa voltando aqui, eu quero essa informação diária, mensal, né, 1 mês, 3 meses, 6 meses, 9 meses. Então eu posso escolher aqui, né, também separar aqui, fazer essa escolha por aqui, qual é o período. Então aqui para esse ativo da Azul, ele me diz aqui qual é a data mais antiga que eu tenho. Então eu tenho dados desde 2017 para frente. Então se eu precisar de dados para trás, eu preciso ver um outro local, uma outra forma de conseguir essa informação. Aqui ele tem, né, fechamento histórico, abertura ajustada, porque eu posso pedir aqui, está marcado ajustar preços de abertura, mínimo, médio e máximo, sim ou não, né? Só clicar aqui, que ele vai, e aí ele vem dando algumas explicações, como é que foi feito os cálculos. Todas as páginas têm sempre algum aviso explicando algum detalhe da informação que está sendo mostrada. Então, o mesmo eu tenho para proventos, né, e eventos, que é o que ele chama hoje, né, que a gente chama de dividendos e proventos, composição de índices, esse BTC, que é aluguel de ações. Então, tem todo o histórico aqui, de acordo com o que a gente precisa. Se eu clicar em análise fundamentalista 1, fundamentalista 2, ele vai me mostrar aquelas mesmas informações que a gente viu lá na página inicial. O que é, como que eu vou baixar os meus dados para minha pesquisa aqui? Eu tenho 2 formas principais. Compare empresas e papéis, que eu pessoalmente não uso. Por quê? Qual que é a principal diferença dessa opção para outra opção? É que nessa opção eu não baixo os dados em painel bonitinho, lindinho, lindo, maravilhoso. Ele baixa em painel, de acordo com alguns critérios, baixa, mas não no painel selecionado. É a principal diferença que eu achei. Tá? Que é, inclusive, como eu disse, eu fiz um treinamento há um tempo atrás, já tem bem tempo, e a principal diferença que a pessoa que é da Com Dinheiro, né, explicou foi essa. Pelo que ele explicou, que eu entendi, e do que eu vi, que eu já procurei aqui nas buscas, eu não tenho a opção para baixar a tabela em painel, um embaixo do outro, certinho, nessa Compare Empresas e Papéis 1. Tá?
mas eu consigo baixar as informações e baixar em Excel aqui, do jeito que tiver na tela, vai baixar para mim no Excel. Então, para a gente ter mais tempo para brincar, então a gente vai vir direto aqui, histórico de indicadores fundamentalistas. É aqui que a brincadeira acontece. Então, eu quero ações de país e empresas. Então, se eu quero uma empresa só, eu quero, né? Tá aqui, Petrobras. Aí eu quero, o nome da empresa né, o nome da empresa aqui, normal. Uma coisa importante, aqui ele me dá o papel, mas vocês estão vendo aqui que ele não tem o código da ação na tabela. Se eu baixar dessa forma, é exatamente assim que vai baixar. Vai baixar seu código. Para o código ser inserido, ele tem que estar aqui. Né? E o comando, né, ele chama o papel aqui, nos indicadores, ele chama ticket. Por quê? Não sei. Mas ele chama ticket. Ticket aqui quer dizer o código da ação. É ticker, né, não? Ticker, oi? Põe ali ticker. Ticker, é isso mesmo, tá escrito errado. Obrigada, professora. Os nomes, né, que a gente falou que esquece. Sim, sim. Mas percebe o seguinte, eu não sei o nome. Eu sei que é tia alguma coisa, ou que começa com T. É só eu começar aqui a digitar, que ele vai me dar tudo que tiver com TI. Ele vai listar aqui para mim. Isso. Então, ticker do papel sendo analisado. Ticker, lembrando, é o código da ação, código do papel. Na bolsa, na B3. Tá? Na ordem que você colocar aqui as variáveis, ou o que ele chama de indicadores, é a ordem que ele vai colocar na planilha. Tá? Então, se eu colocar o ticker depois do EBITDA, ele vai sair para mim lá depois do EBITDA. Por isso que eu coloquei ele lá na frente, porque para sair certinho o código, o nome da empresa e as demais informações. Ele sempre vai trazer isso aqui, nome da empresa, receita líquida, lucro e EBITDA, ou algo semelhante como exemplo, em qualquer tela desse tipo que a gente abrir. Tá? Então, eu quero ativo total, por exemplo, ele sempre vai me mostrar os mais usados, sempre vão aparecer primeiro. Então, eu preciso de ativo total, eu preciso de PL. Se eu souber o código, eu posso só digitar aqui PL, dar Enter e sem problema. Eu não tenho certeza, eu não sei o que é. Então, é só de começar a digitar que a gente vai ver as opções aqui, certo? Essa é uma forma de buscar os indicadores ou as variáveis para a gente. Digitando aqui, né, através das iniciais. Lucro. Então, ele vai trazer tudo que tiver lucro. Eu não sei qual é o lucro, qual é o código, como é que está resumido. Então, eu digito o lucro e aí ele vai me mostrar tudo que tiver lucro. Então, eu seleciono o código aqui e ele troca para mim para o nome certo que eu estou procurando. Essa é uma forma. Mas eu não sei nada disso, para mim dá mais trabalho dessa forma. Então, eu vou vir aqui em indicadores. E aqui eu tenho todos os indicadores disponíveis. Dados do ativo, dados da DVA, meio que está em ordem alfabética. Então, o passivo está cá no final. Passivo. Então, ativo, passivo, PL, DRE. Então, todos os dados da DRE disponíveis estão em DRE. Todos os dados do ativo, então eu clico em ativo. Então, eu tenho todas as informações de ativo aqui. Então, eu venho isso e escolho a informação que eu quero, que eu preciso para minha pesquisa, para minha análise do ativo. O mesmo eu vou fazer para cada um, para DRE, para DFC e para DVA. Então, para calcular a PTBA, a gente precisa
dessas informações aqui, então os impostos, né, gastos estaduais, federais, municipais, e eu preciso do valor adicionado a distribuir. O bruto, já vi alguns cálculos com valor bruto, né? Então, eu seleciono as variáveis e trago elas para cá. É só clicar que ele já vem para cá. Indicador de data. Eu preciso da data de quê? Retorna o primeiro dia corrido do ano. Eu preciso de informação do número de aluno, diversas informações de data que a gente pode estar precisando. Então, é só aqui indicadores de data. Indicador de liquidez. Os indicadores que a gente conhece. Corrente, geral, imediata, calculado pelo sistema. Ah, mas eu não confio no sistema, eu quero calcular. Eu tenho como calcular? Tenho. E eu posso calcular direto aqui. Então, por exemplo, índice de liquidez, como é que chama? Ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Essa é a fórmula. Quando eu gerar os dados, ele vai vir para mim essa informação. Ativo circulante dividido pelo passivo circulante. E ele me dá essa informação aqui, ele já calcula o que eu pedi. Certo? Então, eu já posso, por exemplo, quem trabalha com agressividade tributária, então tem que calcular a ETR. Como é que eu calculo a ETR? Lucro, despesa de imposto de renda e contribuição social lá da BRE, dividido pelo lucro antes do imposto de renda. Então, eu vou vir aqui, aí eu não sei qual é o indicador do lucro, do imposto. DRE, indicadores, DRE, preciso da despesa. Imposto sobre o lucro. É o que ele chama aqui de lucro antes, tributo sobre o imposto de renda e contribuição social. Corrente ou diferido? Corrente é o do período e o diferido. Aí eu quero corrente, que é o que a gente calcula. Eu cliquei ali, ele já aparece aqui para mim, ó. Dividido pelo lucro antes dos impostos. E aqui ele não chama o lucro de lucro, né, de LAI, ele chama de resultado. Então ele vai estar aqui. Cadê? Aqui. Não, mas isso. Resultado antes. Os tributos, né? E aqui ele está explicando, ó, resultado antes da tributação e participação, também chamado de, se eu quero ter certeza, né, que é o que eu quero, chamado de LAI ou EBT, né, alguma variação do EBITDA ou EBIT. Clico aqui e ele já vem aqui para mim. Aqui. Fecho aqui, fecho aqui. Como é que ele calcula isso para mim? Eu não quero mais nenhuma variável por enquanto. Eu venho aqui, nesse check aqui, e ele vai carregar para mim o que eu pedi para ele carregar. Então, dados da Petrobras, de 2008 a 2023. Por quê? Porque eu não selecionei período ainda. Eu deixei o que está lá. A gente já vai chegar lá. Então, o código da ação, nome da empresa, receita líquida, lucro líquido, todas as informações que eu pedi. Lucro líquido, EBITDA, ativo total, PL e lucro por ação, que a gente incluiu, o índice que eu pedi para ele calcular, de ativo circulante dividido pelo passivo circulante, e a minha ETR, né, meu imposto dividido aqui, a minha ETR, está aqui.
Eu posso fazer isso no Excel? Levo os dados brutos e calculo lá no Excel? Posso. Levo os dados brutos e calculo no R? Problema nenhum. Levo o cálculo no estado? Problema nenhum. Mas também posso calcular aqui e já descer com esse dado, né, na minha base. A critério de acordo com a necessidade de cada um. Oi, professor. Posso dar uma contribuição? Sim? Claro. Eu nunca fiz isso, eu já uso a Condinheiro há algum tempo, eu nunca fiz essas contas direto aí, eu achei legal. Uma recomendação que eu faço, e aí pensando na reprodutibilidade, principalmente quando o cara fizer essa conta aí na busca, ele pegar esse código e colocar lá no script dele para mostrar como ele chegou no número, né? Porque eu particularmente não é uma questão de desconfiar da base, eu acho isso uma presunção, um excesso de competência, né, do cara que está fazendo o negócio, mas eu gosto de calcular, né? Mas por quê? Porque eu quero ver o dado bruto, eu vou lá e mando o stat ou o R calcular e é fácil, né? E fica lá a história do que foi feito. Então aí é só uma sugestão, quando for fazer essa conta já direto na busca aí da Condinheiro, copiar o código. Copiar esse código eu acho que tem que copiar de qualquer jeito, né? Para eu lembrar quais os passos que eu segui para coletar o dado, mas principalmente quando houver essa conta direta aí de alguns indicadores que vocês forem usar lá na análise. Mas brigadão aí. Perfeito, professor. E isso aqui funciona mais ou menos como o João estava mostrando na Refinitiv, uma colinha. Uma vez que eu já tenho, que eu reproduzo bastante esses códigos, eu deixo uma listinha salva ali, e depois eu só dou um Ctrl+C, Ctrl+V aqui e mando baixar os dados que eu preciso. Tá? Ô Elis, aí é uma brincadeira. Excel não, pelo amor de Deus. Né? Faz aí na Condinheiro, faz no Stata, no R, Excel não. Por que eu tô brincando assim? É óbvio que quem consegue fazer no Excel, faça no Excel mesmo. Mas você acaba perdendo a memória do que foi feito, né? Ou então aquele troço vai estar em várias planilhas, aí você se perde, é uma confusão danada. Então, assim, se não tem outra alternativa mais otimizada, vai no Excel mesmo, mas o ideal é juntar isso em um software que você consiga usar e fazer as contas da melhor forma possível. Assim. Exato. No Excel depois a gente não lembra direito o que a gente fez, qual foi a sequência. Eu já passei muito por isso, porque antes, né, de usar os sistemas, eu fazia no Excel, e aí depois, qual é a planilha? Qual é a planilha que eu calculei? De onde eu puxei esse dado? De onde, né? Então, a gente acaba, às vezes, se perdendo, troca o dado, e aí depois precisa, às vezes, refazer, e aí tem que começar lá do começo para ter o histórico e não se perder, né, e não gerar um dado que invalide depois a pesquisa, né, ou que deixe o resultado viesado, porque a gente não teve ali esse cuidado que o professor está colocando. Então, isso é muito importante. Quando a gente não tinha essas informações, não tinha acesso a R, a Stata, essas coisas, a gente fazia no Excel. Ou quando a gente tem alguma, tem gente que gosta muito do Excel e prefere, não tem problema nenhum, mas lembrar sempre de deixar mesmo lá no Excel essa memória, criar um scriptzinho, de que está sendo feito ali, é super importante para ter essa constância e essa informação, que se alguém perguntar, você sabe responder ou sabe onde está a informação. Então, é uma forma. Concordo com o professor, a maioria não usa, não faz esses cálculos aqui, mas eu também achei muito interessante ele fazer essa conta aqui. Por exemplo, a Economática diz que faz, mas eu pessoalmente nunca consegui fazer isso na Economática. Não sei quem já conseguiu, mas eu já tentei algumas vezes e nunca deu muito certo, não. Minha experiência, eu não sei como está a Economática hoje, mas minha experiência com a Economática foi péssima, sim, mas tem muitos anos. Para vocês terem uma ideia, a minha base de dados da tese eu construí toda coletando os TXTs na CVM, porque dava menos trabalho. Eu arrumei um programador, obviamente,
mas dava menos trabalho depois, deu menos trabalho fazer isso do que ficar conferindo a economática que tinha muitos missing, aí umas variáveis que não faziam o menor sentido. A época estarem com missing, tinha missing, não, vou fazer esse troço, vou arrumar um cara e ele vai lá, baixa, porque eu tenho o dado original, né? Mas hoje ela melhorou, isso aí já me falaram que ela está a outro nível assim, em termos de qualidade, né? Isso foi lá atrás e aí as bases elas vão evoluindo. Um negócio que é importante para essas bases evoluírem é a gente dar feedback sobre as falhas que a gente observa nelas, né? Isso vale para todas. Se a gente não der feedback, os caras vão achar que os algoritmos estão funcionando bem, né? E aí, vida que segue. Então, quando a gente identifica que algum dado está errado, nessas bases que a gente está pagando para usar, a gente precisa notificar. Falar, cara, eu não estou entendendo esse dado aqui. Lá no original está esse, mas na base de vocês está puxando esse, né? No caso aí da Com Dinheiro, tem um negócio legal que eu sempre uso quando eu tenho dúvida, é ir lá no balanço da CVM que já está na própria base, porque aí você confere, né? Em outras bases você precisa sair lá na CVM e conferir, aí não, aí você já está vendo o dado que ele puxou da CVM, então você consegue verificar se aquilo ali está certo mesmo ou não. Beleza, Elias, pode seguir. Perfeito. Então, isso para eu baixar os dados de todas essas variáveis, a gente vai ver mais algumas, né, várias, de uma empresa só. Aqui eu só baixei os dados da Petrobras. Mas e se eu quero um setor ou todas as empresas listadas, né? Como eu disse, a gente pode ter uma colinha. Então eu tenho uma colinha de uma base que eu baixei há um tempo atrás para um trabalho. Com os códigos. E lembrando, ali eu sempre preciso do código, né? Então, eu tenho essa listinha de código aqui. Não vou pôr tudo, senão ficar pesado, né? Quanto mais empresas e quanto mais variáveis, a base é uma base mais leve do que, por exemplo, o próprio Economática e Equiniti. Mas quanto mais dados você colocar aqui, mais ela vai demorar para acessar, para qualquer base, né? O Excel é a mesma coisa. Então, eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V, eu fiz um Ctrl+C e eu dou um Ctrl+V aqui. Então, eu tenho toda a lista de ativos que eu quero baixar os dados. Então, se eu tenho essa lista pronta, é só copiar e colar aqui. Tá pronto. Mando atualizar. Uma lista maior é normal. Se a sua lista for muito grande, você vai, toma um café, toma uma água, deixa ele processando e depois volta. Aí ele terminou. Normalmente eu faço isso. É desse jeito. Aí, ó. Tá vendo? Aqui. Ó, tá aqui. Olha como que ele baixou para mim. O código, nome da empresa, né, os dados de receita líquida desse código aqui, ele ainda está processando. Ó.
pouquinho, minha internet deve ter travado. Ainda não. Então, as mesmas variáveis que a gente viu da Petrobras, ele vai trazer desses ativos. Mas eu quero só... Ainda não vai. Percebam que ele trouxe para a gente, olha só, por que ele está demorando mais? Ele trouxe as empresas uma do lado da outra e as variáveis. Lembra que o primeiro código era aliar, agora ele já está na ALSO 3, não sei, não entendo quem é, né? Aqui ele já tem a LTR 3, então ele vai trocando. Por quê? Pelo modo como está configurado para me mostrar a informação. Esse é o melhor jeito para a gente? Não. Esse não é como a gente baixa. Deixa eu dar um boot aqui, só porque... Vou voltar aqui. Voltou para o início. Por que ele baixou dessa forma para mim? Por causa da configuração. Que configuração? Aqui, do lado do check, eu tenho 3, como se fosse uma listinha, né? Nesse aqui, ó, opções de exibição dos dados. Essa é a opção que nos interessa. Ele tá, ó, saída dos dados, ou seja, como que ele vai me mostrar os dados. Tabela. Diferentes empresas, uma ao lado da outra, agrupado por empresa. A gente não trabalha mais dessa forma quando a gente tem essa possibilidade. Normalmente as nossas pesquisas são com dados em painel. Então, para como que a gente precisa? De uma empresa embaixo da outra, né? Uma sequência ali. E as variáveis, né? Nas colunas. Então, eu vou clicar aqui e vou vir aqui. Tabela. Diferentes empresas, uma abaixo da outra. Essa é a opção. Posso baixar de outro jeito, de acordo? Problema nenhum. Mas para a gente já baixar e depois não ter que estruturar ou ir lá no R, gerar um comando para ele poder juntar e transformar isso em painel para mim, que dá muito mais trabalho, eu venho aqui, seleciono. Aqui a gente não selecionou, ele voltou, né? Deixa só ele destravar aqui. Demorei muito para clicar. E ele deu uma travada. Pronto. Agora a gente volta. Então, eu vou escolher aquela opção que é a penúltima. Só um pouquinho. Aqui. Que já vai destravar. Já está processando. Eu já tinha feito, antes, né, quando eu comecei a usar a base, ele demora muito mais para organizar os dados dessa forma do que quando a gente pede para ele organizar em painel todos os testes que eu fiz, né, fora daqui. Tanto que ele ainda está organizando os dados. Deixa eu...
Eita. Minha internet resolveu travar também. Quando ele destrava, então aqui a gente vai escolher a opção, né, para a gente baixar os dados em painel. Aqui eu vou dizer se eu quero a informação consolidada ou não, ou preferencialmente consolidado. O que é isso? Se ele tiver o dado consolidado, ele vai trazer para mim consolidado. Se não, ele vai trazer o dado individual. Se eu quero em moeda original, em dólar, em euro, em real, na moeda original, no caso, real, mas se eu quiser em dólar, se eu quiser em euro, eu escolho aqui a moeda e ele vai baixar para mim na moeda que eu escolher. Pronto, filho. Deixa eu só voltar. Vou apagar uma parte aqui, para ficar mais leve. Então, saída dos dados. Tabela, diferentes empresas, uma abaixo da outra. Consolidado do controlador, ou preferencialmente consolidado, né, para o caso de não ter a consolidada ou não. Geralmente a gente trabalha com dados consolidados. A moeda. A convenção é o padrão contábil, né, se é societário ou IFRS ou indiferente. Geralmente a gente mantém. Algumas coisas aqui a gente deixa do sistema. Se eu quero dados trimestrais, anuais, né, que tipo de dados, a ordem desses dados. Se eu quero esses valores em mil, milhares, milhões, bilhões, então o zero, a quantidade de zeros aqui é que identifica para o sistema qual é o padrão que vai vir os valores. Esse izinho é sempre uma explicação do que está nessa informação. Estou com dúvida. Então é só clicar, né, colocar o cursor em cima desse i, que ele dá uma explicaçãozinha. Se eu quero acumulado, né, qual é a quantidade de meses, 12, 3, 6... Se eu quero casas decimais ou não, e quantas são, padrão de deslocamento, esse código aqui, né, daqui para baixo a gente mantém o que o sistema tá? Mas se eu quiser enviar esse Excel por e-mail, eu só clicar aqui, ele vai me dar essa opção. Eu nunca fiz o teste para saber, mas diz que funciona. Então, as opções que geralmente a gente trabalha aqui são essas que eu falei para vocês. 12, se a gente quer trocar aqui, anual, trimestral, o padrão, né, a convenção, padrão contábil, a moeda, se é consolidado ou não, e a saída dos dados. É só clicar no xizinho para fechar, porque ele já salva. Já tenho a minha lista de empresas aqui. Deixa eu dar mais algumas aqui para a gente ganhar tempo. Eu quero essa série de qual período, ou seja, qual é o meu período de estudo. 2008 a 23, 2000, geralmente, muitas das nossas pesquisas têm sido de 2010, que foi quando houve a mudança da legislação. 31, como eu coloquei dados anuais, 31 de 12 de 22. Definir a minha data de análise, é só clicar no xizinho para fechar, ele já salvou. Definir a minha lista de empresas e agora as minhas variáveis. Vai voltar lá no ticker.
Ativo total. Passivo total. L. Passivo. Passivo total. Indicadores. Indicadores de governança. Esse aqui eu quero falar um pouquinho mais com vocês. Cargo que a pessoa tem no comitê. Se a pessoa pertence ao conselho de administração, conselho fiscal ou à diretoria. Data da eleição do diretor ou conselheiro. Data da posse. Experiência profissional desse diretor. Formação desse membro conselheiro, diretor ou membro de comitê. Se eu quero buscar esse dado do formulário de referência, e aqui, muita atenção, toda vez que eu tiver essa informação, que é um azul mais claro, né, não está em negrito, com esse parêntese, significa que eu tenho que clicar aqui, ele vai abrir uma tela para mim, para eu selecionar a informação que eu quero. Então, formulário de referência. Qual é o indicador? Eu quero o ano de referência, eu quero a data de entrega, eu quero a versão ou eu quero o motivo da reapresentação do formulário de referência. Então, de acordo com o que eu clicar aqui, ele vai trocar aqui para mim. Então, eu quero a data da entrega. Selecionei, clico no mais. Tem um maisinho aqui, eu clico aqui. E ele vem cá para cima, formulário de referência, data de entrega. Esse é o código, para eu ter essa informação. Aí eu quero motivo da reapresentação também. Eu venho aqui, motivo da reapresentação, clico no mais e ele vem para mim, para cá. Ah, não quero mais nenhuma informação, fecho aqui, continuo vendo. Idade dos membros, função exercida. Índice de governança. Esse aqui é que já são ouvidas. Ele é lindo. Opa, deixa eu só ajustar a tela aqui. A quantidade de membros externos no conselho de administração, no conselho fiscal. Quantidade de membros independentes no conselho de administração. Quantidade total de membros do conselho, da diretoria, do conselho fiscal. Quantidade de homens, quantidade de mulheres para cada um dos três. A idade média dos membros de cada um dos três conselhos. Quantidade de membros eleitos pelo controlador para cada um dos três. Percentual de taguelando para ações ordinárias. Percentual do capital ordinário captado no Brasil. Ou seja, quantidade de membros do comitê de auditoria. CNPJ do auditor, e aqui uma dica. A gente foi coletar, a gente coletou primeiro por nome do auditor. O nome do auditor não vem padronizado, cada um digita de um jeito. Isso na hora de, por exemplo, que eu vou criar uma variável contínua, né, que eu vou categorizar isso lá para fazer a minha pesquisa, isso dá muito trabalho para categorizar, porque eu vou ter que criar ou padronizar. Então, peça sempre pelo CNPJ. Peça o nome para você acompanhar, né? Mas na hora de categorizar, de fazer essa agregação, faça por CNPJ, que vai facilitar a vida. Tá? Quando foi que esse prestador iniciou o serviço de auditoria na empresa? Que serviço ele presta? A remuneração desse auditor? Se teve troca, qual foi o motivo? A resposta do auditor sobre o motivo da troca? O CPF, o nome e a data de início do responsável técnico da empresa. Então, são alguns dados de auditoria que a gente, para coletar, tem que ir lá no formulário de referência, lá na página da CVM. Cada um está numa planilha separada, né? Tem que condensar todos esses dados, juntar tudo isso e aqui ele baixa tudo para mim. Então, se eu quero saber quantidade de membros externos do conselho, né? Na verdade, vamos pegar o outro, quantidade de homens e mulheres no conselho de administração, tem muita gente estudando isso. Elisângela, de análise. Elisângela, abre aí, desce, eu acho que tem um negócio que o João perguntou aí.
da remuneração do executivo. Até onde eu... Tem. Se não for... A remuneração fica na outra tela. Não tem isso. Mas tem. Tem a remuneração dos executivos. Tá? Nessa aqui do índice de governança, tem a remuneração do auditor. Sim. Só fazer um parênteses. Isso. Vou só fazer um parêntese que assim, a gente coleta esses dados, seja aí na Condinheiro ou em qualquer outro lugar, mas principalmente dados de governança, geralmente, e de auditor, geralmente eles são bem problemáticos, né? E aí tem que prestar atenção no que está vindo. Esse aí, por exemplo, de honorários de auditoria, é um dado que, do jeito que ele está lá no formulário de referência, ele já é ruim, porque ele é cheio de problemas na fonte. E aí, quando puxa na Condinheiro, por exemplo, o dado também não é bom, mas não é por causa da Condinheiro, é porque o dado na fonte ele é ruim. E aí tem que dar uma olhada com certa crítica, assim. Era isso, Elisa. Joia. Ano, data de análise, papel a gente vai deixar em branco, por quê? Porque a gente vai usar as informações que a gente já deu para o sistema, o período da análise, a data da análise e o papel, geralmente. Tá? Só clicar aqui em mais e ele vem para cá. Eu venho aqui de mulheres e faço a mesma coisa. Não quero mais nenhum dado, é só fechar. Deixa eu ver. Nível de governança da B3. Então eu tenho membro, remuneração. Tá aqui, ó. Remuneração. Mesmo esquema. Clica lá. Eu quero remuneração de quem? Da diretoria, do conselho de administração ou do conselho fiscal. Quantidade de membros. Eu quero a quantidade de membros, o valor da maior remuneração, da menor, da média, o total, se é fixo, se é variável, né, e as possibilidades, se tem benefício pós-emprego, quando, né, cessa o cargo, se tem benefício baseado em ações. São informações que a gente tem sobre remuneração, e aqui é tudo de remuneração do Conselho de Administração, da diretoria e do Conselho Fiscal. Então, remuneração média. Então, percebam que é sempre, escolho aqui o grupo, a informação que eu quero, clico no mais. Se eu quero outra informação, é só voltar aqui e escolher a informação. Não quero mais nenhuma informação, porque eu não preciso mais, é só fechar aqui. Se eu não preciso de mais nenhum outro dado, é só fechar. Se eu não preciso de mais nada, então eu fecho aqui também. Já defini que eu quero dados em painel, já defini o meu período de análise, já defini os meus indicadores. Então é só vir no check e ele vai carregar para mim. Ele não reconheceu o meu passivo. Ok? Se a gente não sabe o nome, ele dá essa informação. Não vou procurar. Mando rodar de novo. Uma coisa que é interessante nesses dados, porque, por exemplo, aqui ele já separa, né, por exemplo, quantas são mulheres e quantas são homens nos conselhos. Eu estou fazendo uma disciplina e tem alguns colegas que vão usar essa informação nas teses. E aí o professor virou para eles e perguntou, que eles disseram que iam consultar o formulário de referência e lá geralmente vem por nome. E aí o professor perguntou, mas e seu nome? Como é que você vai identificar pelo nome? Porque tem nomes que servem tanto para homens quanto para mulheres. E aí como é que você vai identificar isso? A gente vai ter que perguntar, mas se tiver que perguntar para alguém, tem que passar no conselho de ética. Mas eu vou lá no LinkedIn, ver se tem o LinkedIn e perguntar para a pessoa. Tem que passar no conselho de ética. Né?
E aqui ele já me dá essa informação de uma forma mais direta, sem eu precisar, né, de ter esse tipo de preocupação. Claro, é sempre bom dar uma conferida, como o professor Wagner já colocou, né? Mas já facilita bastante a nossa vida. Aqui eu tenho a minha planilha, os meus dados, né, em painel. O meu período de análise da empresa, o meu código, qual é a empresa, né, o nome dela, os dados que eu pedi, formulário de referência, motivo de reapresentação, todos aqueles dados que a gente pediu, a informação está aqui. E eu tenho os meus dados em painel, mas isso está no sistema. Como é que eu faço? Só vim aqui, Excel, clico aqui, ele vai fazer o download. E aqui eu tenho a minha base em painel, pronta para eu trabalhar com ela. Sem precisar de nenhum outro comando, sem precisar baixar nada, eu tenho tanto dados cadastrais, dados financeiros, dados de governança. Aqui é porque a gente não colocou, é só colocar aqui depois do nome da empresa, setor, subsetor, setor da Bovespa, setor da Condinheiro. É só incluir essas variáveis que vai baixar tudo aqui pra gente. Então, é só começar a trabalhar. Então, isso é uma das coisas que eu mais gostei na Condinheiro, quando eu conheci. E o que demora mais é, às vezes, quanto mais empresa e variável, vai demorar um pouco mais de tempo para processar ali, mas processou é o que mais demora, processou, baixou super rápido, tá pronto. Ô Elisângela, aproveitar um caso aí que eu acho que é uma boa dica. Por exemplo, quando eu faço isso em todas, assim, nós estamos vendo aqui, ó, não tem dados de 2014 para trás. Eu sempre coleto a data de registro e data de cancelamento da firma, porque aí eu já consigo verificar se isso aqui é bug da plataforma ou se o dado de fato não deveria existir, né? Ah, gostei dessa dica aí, eu sempre faço isso. Ao invés, porque assim, a gente precisa diferenciar se isso aqui é um problema da plataforma ou é porque o dado não existe mesmo. Se o dado não existe, pode jogar fora. Agora, se for um problema da plataforma, ou ver uma outra forma de pesquisar, porque pode ser simplesmente a forma de pesquisar que está gerando o missing, ou então ir a outra fonte para tentar preencher, porque dependendo do volume de missing, isso é um grande problema, né? Exato. Bem lembrado. É isso. Ótima dica, gostei. Vou incluir na minha lista de anotações. Basicamente, é o que a gente tem na Condinheiro, que a gente mais usa, né? Eu não sei os códigos. Eu não tenho essa lista de códigos, como é que eu faço? Só para a gente finalizar, quem tiver alguma dúvida, a gente pode vir aqui nesse Stock Screener Full ou Cadastral, e aqui ele vai listar para mim as empresas e os códigos. Então, todo mundo que tem registro ativo, tem 712 registros aqui, ele lista para mim. Então, eu tenho o código aqui, então eu baixo Excel, dou um Ctrl+C, Ctrl+V, mas eu não quero esse povo todo, não é todo mundo que está na B3, não é todo mundo, né? Então, se eu trocar aqui, eu consigo ter alguns filtros dentro do Light e dentro do Full, principalmente para quem vai estudar setor específico. A opção que eu mais gostei para selecionar foi essa aqui. Eu seleciono as variáveis, mas aqui eu posso pôr setor, subsetor, empresa e ticket. Aqui em segmento, né, se eu quero preço da B3, o nível, né, o país. Aqui eu vou filtrar o setor. Não, aqui. Eu estou na linha do setor financeiro, então eu quero o financeiro.
Então ele vai filtrar para mim o financeiro e todo mundo que for financeiro. Ah não, eu já quero filtrar específico aqui. Eu desmarco, eu quero, peraí, onde é que tá, que eu perdi, ele traz para mim, como é que é o nome? Informações, serviços financeiros diversos, intermediários financeiros. Ele não traz nesse subsetor aqui específico. Aqui ele traz para mim, eu quero bancos. Aí eu clico aqui, bancos, venho no check, deixa eu ver se vai dar certo, de vez em quando não dá certo. Ele trouxe para mim 53 registros de quem é listado são bancos. Aí, como eu disse, aqui nesse caso eu tenho abertos e fechados. Baixo em Excel, copio o código, volto lá no meu indicador histórico e faço a seleção das variáveis do meu setor específico que eu estou estudando. É a forma mais fácil que eu achei até agora da gente ter acesso, né, mais rápido a esses códigos para a gente já colocar Ctrl+C, Ctrl+V aqui na tela. No mais, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Se alguém tiver mais alguma dúvida, algum comentário, ela é muito, por um lado, muito mais intuitiva do que a Refinitiv, né? Mas tem essa gama de outras informações que dá para a gente fazer bastante coisa se a gente estiver estudando só dados do Brasil. Muito obrigado, professora. Certamente você contribuiu bastante, várias pessoas não conhecem a Condinheiro, fazendo coro aí a sua fala, é uma boa base de dados, eu gosto bastante, como eu disse, quando a gente vai trabalhar com dados de empresas brasileiras, a gente acaba usando só a Condinheiro, porque ela atende bem e ela é uma base bem consistente. E assim como a Refinitiv, apesar de ser uma base mais fácil de acessar e de pesquisar, a gente aprende mesmo usando, né? Ela tem algumas questões operacionais, por exemplo, às vezes, principalmente dados de governança, quando a gente pesquisa painel, não funciona muito bem. Mas se você coletar ano a ano, o dado vem. Eu ainda não perguntei para eles o porquê isso acontece, mas aí é só uma dica, né? Eu sempre tento, as meninas não estão aqui, mas quando a gente vai coletar dados na Condinheiro e em outras bases também, a gente sempre tenta, quando a gente identifica que está retornando muito missing, a gente tenta verificar se não tem outras formas de pesquisar, né, para coletar aquele dado, porque às vezes é simplesmente a forma de pesquisar que está gerando o missing. E às vezes a gente não tem tempo de ficar esperando o suporte retornar, porque os caras precisam olhar no detalhe o que está acontecendo efetivamente. Então a gente acaba buscando alternativas e em geral funciona, né? Aí tem que ir testando, à medida que a gente vai usando as bases, a gente vai aprendendo os detalhes assim da sua utilização e da melhor forma possível, beleza? Muito obrigado mais uma vez aí, certamente gerou um grande aprendizado. Eu já uso a Condinheiro há bastante tempo e assim, o que eu falo sempre é o seguinte: mesmo que você já saiba sobre algo, na hora que você vai assistir outra pessoa, em geral alguma coisa você aprende. Eu, por exemplo, não sabia que dava para fazer a conta direto lá na pesquisa, né? Na hora que eu vou consultar e definir as variáveis. Eu acho que isso é um ganho sensacional, né? E pode ajudar, sim, a otimizar o processo de coleta, ok? Bom, mais alguém tem algum questionamento, dúvida? Aproveitar a professora aí. Não? Bom, então eu vou aproveitar o tempinho que nós temos, eu vou falar um pouquinho sobre alguns dados abertos que nós temos. Às vezes, o pesquisador não tem à sua disposição a Condinheiro, a Refinitiv ou outras bases de dados secundários que já estão tratados e organizados.
mas hoje nós já temos uma série de dados que estão disponíveis na internet. Ora, porque algum pesquisador se deu o trabalho de organizar essas bases de dados e disponibilizá-los publicamente, né? Ora, porque os próprios órgãos eles têm interesse em disponibilizar esses dados públicos, porque isso aumenta a transparência, os pesquisadores vão ter acesso àquilo e vão desenvolver pesquisas que podem contribuir posteriormente com esses órgãos, entre outras coisas. E aí, eu vou compartilhar a tela com vocês, só um minutinho. Só um minuto que eu tô com tanta aba aberta aqui que só Jesus para achar qual que eu tenho que compartilhar. Ai, ai. Pronto. Bom, deixa eu fechar aqui um pouquinho, porque senão eu não consigo visualizar. Eu tô com duas telas aqui. Bom, dentre as diversas bases que a gente encontra públicas ou à nossa disposição para a gente acessar sem que a gente precise ter uma com-dinheiro, uma economática ou algo do tipo, tem um professor da Federal de Rio Grande do Sul, né? Aí eu confundindo os sulistas, da Federal do Rio Grande do Sul, professor Marcelo Perlin, que tem já há algum tempo disponibilizado dados. Na verdade, ele compila dados que já estão em bases como da CVM, né, que tem disponibilizado dados das empresas sob sua jurisdição e de outros órgãos, né? Então, se vocês forem no site do professor, que é esse aqui, ó, msperlin.com, vocês vão ver que tem uma gama de materiais lá, tanto artigos quanto códigos de dados e tratamento de dados no R. Ele tem alguns livros sobre o R. E aí, o mais legal, e que eu acho que assim, é uma contribuição gigantesca, é a disponibilidade, a compilação de bases de dados que ele faz. Então aqui, ó, tem 3 datasets ou bases de dados disponíveis, um sobre yields, operações lá do Tesouro, outros de dados da CVM, que estão lá no formulário de referência, e outros de dados da DFP, que são as demonstrações financeiras padronizadas. Aí vamos entrar no que a gente mais tem acesso e necessidade aqui, que são esses dois, formulário de referência e dados financeiros, né? Eu uso essa base aqui, ou essas bases, em 2 momentos. Na verdade, em 2 momentos não. A gente usa basicamente para fazer conferência de outliers, para verificar missing, porque às vezes o problema foi lá na Condinheiro, ou lá na Refinitiv, ou qualquer outra base. Eu estou falando as duas porque são as que a gente usa aqui. E por vezes, quando a gente vai no original, o dado está lá disponível, né? E o professor Marcelo Perlin, ele organizou esses dados. Depois eu vou mostrar como esses dados estão lá na CVM, mas ele já traz aqui os dados em formato CSV, que você consegue abrir no Excel, ou abrir no R, ou no Python, né? Então aqui tem ativo, passivo, PL,
demonstração do valor adicionado. Então, se eu quero acessar os dados originais, eles já estão aqui organizados, né? Isso é um acesso livre, gratuito. Qual que é o problema? Você vai precisar filtrar aquilo que lhe interessa. Aqui vem os dados de todas as empresas. Aqui não está por ano, então vem todos disponíveis até aquela data ali, né? Mas quando a gente usa R ou Python, isso é fácil de fazer, porque basicamente o que a gente vai fazer é filtrar linhas, né? E depois organizar isso. No Excel é um parto, porque dá bastante trabalho, mas no R ou no Python isso é bem tranquilo de fazer, beleza? Ele disponibiliza também, isso vale para dados da DFP e dados do formulário de referência. Então, alguns daqueles dados que estão lá na Com Dinheiro, que a professora Elis mostrou agora há pouco, eles estão disponíveis aqui, ó. Então tem dados de auditor. Então se eu baixar aqui, ó, vamos abrir aqui, ó. Composição da diretoria, do board. Aí vamos abrir esse aqui só para a gente visualizar. Ele está baixando aqui. Por exemplo, eu usei isso bastante, esse do auditor, para eu checar numa base que a gente tinha pegado da Com Dinheiro, algumas linhas que estavam faltando auditor, não estava fazendo muito sentido. E aí nós usamos essa base aqui para poder checar se o problema era na Com Dinheiro ou se era na forma de busca. Então, quando a gente baixou aquele arquivo lá, o dado do auditor, olha o que tem aqui, ó. Ele está lendo aqui, tá? Nunca trava, é só quando a gente está gravando o vídeo, aí ele dá uma travada. Mas tem a companhia, a denominação da companhia, a data de referência, tem o auditor, o nome, isso aqui é o CNPJ, aí tem a descrição, aqui ó, tem a informação na hora que abrir aqui a gente vai ver mais claramente. Tem a informação do honorário de auditoria, só que é um dado que vem textual, igual tá lá na Com Dinheiro também. Na Com Dinheiro vem a informação que o honorário do auditor no ano tal foi de tanto. Então, ele não vem numérico. Para você fazer isso, você precisa extrair o número do texto. Então, ele sempre nos dá trabalho, assim. Bom, vamos olhando aqui o que mais tem. Depois, na hora que abrir, a gente... Então, aqui, ó, tem composição do board da diretoria, capital, redução de capital, composição do comitê, compensação, que é a remuneração dos executivos. Então, tem uma série de dados aqui que, em geral, são dados úteis. Vários deles, eles estão em bases secundárias, mas se eu não tiver acesso a essas bases secundárias, eu posso vir aqui e buscá-los, né? Então, aqui tem muitas informações aqui gratuitas, livres e que nos ajudam. A única questão é que vai dar um trabalhinho para você organizar a base de dados, porque ele vai vir no formato tabular, mas tudo empilhado. Então vai ter informações de todas as empresas em todos os anos, aí você precisa dar uma organizada. Mas tem dados, muitos dados que são úteis para nossas pesquisas. E aí, como eu disse, eu uso esses dados aqui bastante quando eu preciso fazer checagem, né? E eu faço isso muito quando eu tenho muitos missings em uma determinada variável. Por exemplo, a gente estava com um artigo, na verdade a aluna me mandou o artigo ontem, e eu observei que
as informações do Market to Book estavam com muitos missings. Eu fui e peguei essa base aqui, porque aqui tem uma informação de valor de mercado da firma, e fui em algumas, só para eu ver algumas que estavam com missing. Eu já identifiquei nessas que as empresas estavam em liquidação. Então, de fato, não vai ter valor de mercado para calcular o Market to Book, né? E aí eu vou tomar a decisão o que fazer. Provavelmente eu vou ter que jogar aquela observação fora, né? Não vai fazer mantê-la na base. Então, isso aqui é um conjunto de dados, como eu disse, eu acho que é o site gratuito, assim, que mais contribuiu e contribui para a gente na pesquisa, né? Para a gente que já tem acesso a dados de bases secundárias, a gente pode usar para conferência ou para complementar e melhorar nossas bases. O ruim aqui é que só tem dados brasileiros, mas, por exemplo, trabalhos de graduação, em geral, analisa dados brasileiros, né? Não vai usar dados estrangeiros. Trabalhos de disciplinas, muitas vezes, utilizam dados brasileiros também. Então, se eu estou vendo problemas em determinadas variáveis, esse site aqui ajuda bastante. Ele ajuda também com códigos para quem quer aprender R, né? Então, isso vai tanto da coleta até o tratamento de dados. Ele tem um livro muito legal sobre análise de dados financeiros no R. Então, todos os códigos estão aqui. Então, para quem quer aprender R também, isso ajuda bastante. Por que em geral eu venho direto aqui? Porque já está tudo organizado. Ele já deixou o negócio muito bem organizado e documentado. Então, facilita. Para mim, para quem tem facilidade com o R, não vai ter dificuldade nenhuma em pegar esse dado e tratar, né? Ele ensina aqui também no site como fazer essa coleta direto lá da CVM. Mas se ele já organizou aqui, eu não vou perder meu tempo em fazer essa coleta direto, né? Porque o que ele vai fazer é o processo que ele já fez aqui e ele já construiu as bases de dados ali com uma certa organização. Uma outra fonte de dados que a gente usa bastante, e para quem não tem base, né? Eu parei de usar porque o Perlin já facilitou meu trabalho. Então essa checagem, quando eu tinha que fazer, eu vinha aqui na CVM, né? Não tinha dados abertos assim, a gente tinha que ir lá baixar o TXT de 1 a 1, ou então entrar e olhar cada empresa, era um trabalhão do cão. Mas a gente já tem os dados abertos das demonstrações. Então vejam que aqui, ó, a gente tem balanço, o ativo, passivo, DFC, método direto, método indireto, DMPL, DRA, DRA e DVA dos últimos 5 anos. Se a gente quiser dos anteriores, a gente clica aqui e aí ele vai dar aqueles arquivos lá de cada ano. Então, assim, acesso a dados para analisar, para fazer pesquisa com empresas brasileiras, a gente tem bastante, né? Eu acho que o Perlin, ele cobre assim, o que há de mais importante das variáveis que a gente analisa, então ele facilita bastante a nossa vida, mas, não, professor, não estou conseguindo ir lá no Perlin por algum motivo. Eu acho lá mais fácil sempre, porque já vem uma base no formato Excel. Vem aqui na CVM, vai conseguir ter acesso aos mesmos dados. Só que, a minha opinião, você vai ter mais trabalho por aqui, né? Lá já está mais organizado, você baixa o arquivo, abre o Excel, vai vir tabulado, você só vai precisar selecionar, filtrar lá o que você quer. Outra forma que eu uso, e aí já é mais amplo e a gente tem que ter mais crítica, digamos assim. Não sei quem não ouviu falar ainda, vai ouvir falar sobre a ideia de ciência aberta, ou Open Science, né? Que tem sido disseminada nos últimos anos, nas últimas décadas e mais recentemente nos últimos anos. Ainda hoje nós recebemos um artigo da RAI, né, Patrícia? Uma divulgação da RAI. Alguns periódicos já têm exigido, quando você aprova o artigo, você compartilhe a base e o script. A RAI hoje foi além. Na verdade, ela não compartilha a base ainda, mas vai caminhar para isso muito provavelmente. Mas ela compartilhou
João, brigadão. Até a próxima. Brigadão, fica à vontade. Ela compartilhou os comentários dos revisores, né? E aí mostrou lá a insatisfação dos revisores, de um revisor especificamente, em relação ao que foi feito. Mas onde eu quero chegar? Um dos questionamentos do revisor foi o seguinte: olha, não existe essa história de que o dado é seu, de que você é proprietário dos dados. Se você publicou o artigo, os dados têm que ser públicos, né? Porque no final das contas você precisa viabilizar a verificabilidade desse resultado, né? E uma das formas, a RAC já tem feito isso e exigido, uma das formas de disponibilização desses dados é através de bases como o Harvard Dataverse, que na verdade é um repositório de dados. Então, por exemplo, a gente já tem feito isso aqui, de compartilhar as bases de dados que a gente usa nas nossas pesquisas, por dois motivos. Por exemplo, coletar dado de pesquisa de auditoria é muito difícil, né? Alguns dados são muito difíceis e trabalhosos. Na hora que você compartilha, você possibilita que outros pesquisadores tenham menos trabalho, né? Então, se eu coletei um dado difícil até um determinado ano, o cara vem, pega esses dados e complementa isso e disponibiliza para que outros pesquisadores vão construindo aquilo. É óbvio que precisa de uma mudança cultural, precisa de um senso ético de todas as partes muito grande, porque, por exemplo, a gente arriscou a compartilhar dados de uma pesquisa que a gente não publicou ainda em periódico. Terminou a dissertação, está disponibilizada a base. Se alguém pegar e produzir um artigo fazendo o que a gente fez na dissertação e publicar antes, isso é um grande problema, né? Mas geraria uma discussão boa, né? Porque na verdade eu não vejo problema nenhum do cara pegar o dado e usar para qualquer outro tipo de pesquisa, mas não fazer o que eu fiz e publicar antes de mim. Aí tem uma questão ética séria, né? Então a gente precisa mudar um pouco essa filosofia na perspectiva de confiar no outro, né? Cara, se quer usar o dado, usa para o que você quiser, desde que não seja para fazer o que eu fiz antes de eu publicar. Depois que eu publicar, você pode ir lá e reproduzir e ver se não tem nada errado, não tem problema nenhum, isso faz parte, né? Nós latinos não temos muito esse hábito, mas a gente precisa se habituar a isso, porque lá fora é muito comum haver, como é que chama? Os caras revisarem os papers e por vezes eles encontram inconsistências e aí tem que fazer retificação dos artigos. Não é algo bom, mas pode acontecer. E aí o Dataverse possibilita que você disponibilize seus dados, códigos e o que você tiver interesse em compartilhar. Aí eu vou pegar aqui só um caso que nós fizemos. Aqui, bom, vou fazer um negócio aqui. Pesquisar por aqui. Isso. Isso. Aí vamos pôr meu nome aqui. Bom, então aqui, ó. Eu coloquei aqui o meu nome, mas eu poderia pesquisar por algum nome de base ou coisa do tipo. Aqui eu peguei o meu porque eu já sabia que tinha. Então, você pode pesquisar aqui no Harvard Dataverse palavras-chave que estejam associadas ao tipo de dado que você quer. Nesse caso aqui eu coloquei meu nome porque eu sabia que eu já tinha disponibilizado bases de dados aqui, por exemplo, de empresas listadas de 97 a 2013, que são os dados que eu usei na minha tese. Então, quando você entra aqui, ó, você consegue ir lá e baixar o conjunto de dados de empresas
listadas de 97 a 2013. Nós fizemos também, aqui ó, esse aqui que é o das dissertações que nós não publicamos ainda. Essa aqui é uma delas, sobre dados de representação. Aí aqui tem o script com todos os procedimentos que foram usados na dissertação da Caroline. E aqui tem as bases de dados. A gente precisa dar uma limpada aqui ainda, porque eu falei para ela deixar todas as bases de dados, desde as iniciais até as que ela usou para fazer conferência. E aí, para quem não fez a pesquisa, o cara pode se perder, né? Porque são muitos dados e as bases, algumas delas são parecidas. Aí depois eu vou dar uma limpada aqui. Quando eu limpar, no final das contas, vai gerar uma outra versão. E aí o cara vai poder pegar essa bruta e vai poder pegar a última versão que foi disponibilizada. Então, esse Dataverse aqui, o Harvard Dataverse, ele possibilita que a gente tenha acesso a dados abertos que outros pesquisadores compartilharam. É óbvio que quando a gente pega o dado em segunda mão, a gente tem que ter senso crítico e olhar para a qualidade do dado, independente de quem vier o dado, né? Mesmo que o dado tenha sido eu que criei, quando eu bato o olho nele depois de muito tempo, eu vou olhar com certa crítica, até porque eu já não lembro mais efetivamente daquele conjunto de dados, né? Eu sei que eu usei. Então, se eu quero tentar otimizar, né, e não coletar um dado que já foi coletado por alguém, isso aqui também é um bom caminho, beleza? Mas o que eu queria mostrar hoje aqui efetivamente era esse site do professor Marcelo Perlin, que eu acho um tesouro assim. Ele realmente, na minha visão, ele é o cara que mais tem contribuído assim com a disseminação da ideia de Open Science e Open Data no Brasil, né? A gente ficar atentos aqui à CVM, que também tem feito isso, e vários outros órgãos têm disponibilizado dados, IPEA, IBGE, a gente consegue coletar dados macroeconômicos e financeiros, Bacen, com muita facilidade. Tanto baixando arquivos de Excel, CSV e etc., quanto baixando direto via Python ou R, porque IBGE, Bacen e... qual foi o outro? IBGE e Bacen, eu lembro que tem API para a gente fazer essa captura de dado direto no R ou no Python. Ok? Era isso que eu queria falar, espero que contribua, não tenho dúvida que a apresentação de hoje pode ajudar diversas pessoas, mas assim, a gente tem que ver o caminho, ir lá e fazer. Se a gente não fizer, a gente não aprende, seja na Refinitiv, seja na Condinheiro, seja em qualquer outra base de dados, ok? Se alguém tiver alguma dúvida, pode fazer, senão eu vou dar por encerrado, agradecer mais uma vez a professora Elisângela, agradecer aí a Patrícia pela organização. A Patrícia ela é o faz tudo aqui no grupo, né? Pesquisa, cuida da publicidade e de diversas outras atividades. Sem ela, várias coisas aqui não aconteceriam. Obrigadão aí pela dedicação de sempre. Professora Elisângela, mais uma vez, por ter despendido esse tempo aí com todos nós e a todas as pessoas que participaram. Eu já vou subir o vídeo no YouTube, eu já subi o do João. Não tem tratamento, então perdoe-nos pela não edição, né? No dia que a gente tiver dinheiro para ter um editor com tempo e fazer um negócio sensacional, nós vamos fazer isso, mas por hora a gente vai do jeito que a gente dá conta, senão a gente desanima, né? De ficar cuidando de tantos detalhes assim, beleza? O link vai estar disponível lá no perfil do GCAT, e qualquer coisa nós estamos à disposição. Patrícia? Eu recebi alguns questionamentos sobre o material que o João utilizou também, e aí quem sabe a apresentação que a Elisângela usou também. Acho que a gente pode disponibilizar em link do Drive
na descrição dos vídeos no YouTube. Podemos, eu acho que você pode fazer o seguinte, quem quiser o material, entra lá no perfil do GCAT, curte e compartilha, que aí a gente manda o material. É uma boa forma de divulgar o grupo, porque isso é importante para nós. Beleza? Obrigadão, pessoal. Um abração, tchau, tchau.